TheCast no ar, e dessa vez diferenciado. Vamos chamar aqui hoje, eu tenho o prazer de ter ao meu lado aqui hoje o co-host, nomeado nesse momento, meu amigo Mineirinho de Maceió. E aí, Mineirinho? Bom dia, estamos ao vivo, estamos ao vivo, que maravilhoso, ao vivo. Né? Tá. Estamos aqui no TheCast. Ontem nós gravamos Arte e Cultura, hoje depois estamos no TheCast, depois nós vamos gravar outras coisas. Agora você tá gravando aqui que a gente gosta. Rapaz, esse cara colou agora, não larga não é possível. Carrapato, né? Olha, detalhe, viu? Estamos nos dois Instagram, no do TheCast, no do Jaelson.destravo e também no YouTube. Estamos aqui simultâneo. Exatamente. Ao vivo. Disseminar coisa boa, né? Coisa boa. Mineirinho, hoje o negócio é diferente, business, né? Olha quanto trânsito a gente faz, né? Porque tu vai lá pra cultura, depois a tua história, e agora vamos business, um negócio interessante. Isso. Fala um pouquinho, o que é que temos hoje? Olha, hoje a gente tem aqui um equipamento maravilhoso, alemão. Boa. É uma marca alemã maravilhosa. Você tem alergia? Conhece alguém que tem? Sua avó tem alergia, sua filha e tudo. Olha, tem um negócio aqui, que é um equipamento que veio da Alemanha, o pessoal aqui vai mostrar, que limpa carpete e tecido até 30 centímetros. Caramba, Mineirinho. Quer dizer, se você tem uma pilha assim de carpete, ele limpa 30 centímetros. Tira ácaro, tira Vocês tudo. perceberam que o contrato foi muito bem feito, pô. Mineirinho. Mas para isso temos dois convidados. Mineirinho, apresenta, por favor. Isso, apresentando para vocês, nada mais, nada menos, falando em alto bom tom para a capital, cochichando para o interior. Muito bom. E aí um deles, inclusive, tem uma voz assim de cara que vende. Ah, é o cara que vende. Não, o cara, quando começou aqui, eu já fiquei... Não é? Pô, e quem é ele? É o Lombardi. Não, é o Marcelo e o Sérgio Moinho. Muito bem-vindo ao TheCast. Marcelo, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos trazendo a Hyla para Maceió e para o Nordeste, e eu tenho certeza que a gente vai ter um papo muito gostoso aqui hoje. Muito bom. E ao seu lado, conosco também está Sérgio. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado. A Hyla chega hoje, a partir de hoje, ou então desde o mês passado que a Hyla chega no Nordeste, a Bem-Estar Colchões, percebendo um produto de qualidade, um produto que tem tudo a ver com o segmento da gente, que é saúde. Não podia deixar. A Hyla já está no Brasil há 14 anos e só agora chega do Nordeste, mas foi uma vitória. É uma vitória para a gente e vocês vão saber muito mais sobre a Hyla. Muito bom. O TheCast tem esse propósito. Como a gente conecta pessoas e ideias, e geralmente boas ideias, nada melhor do que trazer uma ideia como essa, né? Então, claro. Eu tenho pessoas minhas que, inclusive, com certeza terão todo interesse, porque o equipamento, ele traz um diferencial, e não é à toa para estar aqui, não é isso? E, para tanto, nós gostaríamos de ouvir do Marcelo, que é um carioca que está aqui em Maceió. Eu sou paulista. Paulista. E mora no Rio. Não moro no Rio. Ah, tá. Eu sou paulista, moro em São Paulo. Caramba, não sei se você ficou por causa da voz, que eu achei que ele era Sotaque. Eu confesso que assim, a minha história é bem engraçada. Eu passei 12 anos na aviação, voando para tudo quanto é lugar do Brasil. Então eu não sei me dizer se eu tenho sotaque de algum lugar específico, porque como cada dia eu estava num lugar diferente, em contato com uma pessoa diferente, você vai absorvendo um pouco de cada lugar, né? Curiosidade, piloto? Não, era comissário. Boa, muito bem. Ele é aquele cara que falava, senhores passageiros. Exatamente. Aperta o cinto. Quero gravar depois um podcast com você, Ok. à parte, para certo. falar sobre as histórias dos voos aí. Rapaz, tem bastante história legal. Muito legal. Mas o Inclusive, que acontece? Dentro da minha história, né, eu tenho 46 anos, eu sou pai de 2 meninos, e o meu primeiro filho era um menino muito alérgico. Ele sofria muito com alergia, ele acabou desenvolvendo sinais de asma, e ele estava sempre doente, a tal ponto que a gente não conseguia nem dar vacina, porque ele estava sempre doentinho. Ia um dia para a escola, ficava uma semana fora. E eu precisava achar alguma solução para ele. Um dia uma amiga entrou em contato comigo e falou: Marcelo, eu tenho um negócio que acho que vai ajudar muito a sua vida. Foi até minha casa, apresentou o Hyla. Eu fiquei encantado com o equipamento. Esse equipamento transformou de tal maneira a saúde do meu filho que eu passei a representá-lo e levar ele para poder fazer essa transformação de saúde na maior número de famílias possível. Então a ideia é trazer o equipamento aqui porque ele de fato transforma a vida de quem tem alergia, de quem tem problema respiratório. A gente consegue até dar banho seco no pet. Então assim, você tem filho pequeno, você tem um idoso acamado, você gosta de limpeza, eu tenho certeza que você vai adorar conhecer o Hyla.
Muito bom. Essa é a história, um resumo da história do meu amigo Marcelo. Deixa eu só Por favor. entender aqui. Ele dá banho seco até no pet. Até em pet, de Gostei pequenos dele. e grandes portes. De gato, cachorro a Meu Deus do cavalos. céu, isso aí Realmente. até cavalo também. Ó, Olha aí, você que tem aquele pet bem peludo, que fica com dor de cabeça, que tem que passar uma pessoa na sua casa para levar e tal, você de repente aqui você pode se encontrar aí depois das explicações de Marcelo e Sérgio aqui sobre o Highland, não é isso, Mineirinho? pois é, tô aqui. Tô imaginando. A pessoa que tem alergia, né? Por exemplo, é só ligado à alergia à poeira, ácaro. Porque, por exemplo, eu tenho uma sobrinha, ela tem alergia a tudo. Pra você ter uma ideia, a mãe dela anda com adrenalina. Porque se ela passar, Jaelson, no supermercado, em frente à gôndola de ovos, ela fecha a glote. Caramba. Ela tem alergia a ovo, que é uma coisa absurda, entendeu? Alergia a ovo. Só o passar perto. Só passar perto. Então, assim, a questão de alergia é uma coisa muito particular de pessoa para pessoa. O que que acontece? A alergia nada mais é do que uma reação exagerada do sistema imunológico. A pessoa entra em contato com o que a gente chama de alérgeno, e aí o sistema imunológico dela é ativado de maneira assim exacerbada e ela acaba inflamando por dentro. Tanto é que geralmente a gente fala das ites, né? Bronquite, rinite, amidalite, é uma inflamação. O que que acontece? No DNA do brasileiro tem uma coisa muito ligada à alergia ao ácaro. Ela é quase que onipresente para o brasileiro. Por exemplo, se você pega uma minissérie americana, é comum você ver, por exemplo, a pessoa falar, porque ele tem alergia a amendoim. Se você assiste filme, geralmente você já ouviu eles falar isso. No Brasil você não vê tanto isso, porque no DNA do brasileiro você não tem tão presente essa alergia a amendoim. Em compensação, se você for com qualquer brasileiro, ir a um alergologista e fizer um teste de ácaro, quase 99% dos brasileiros vão ter, porque está dentro do nosso DNA. Então, assim, a gente consegue ajudar muito o alergia ao ácaro, mas também quem tem dermatite atópica e outras alergias. É claro que existem alergias bem específicas, por exemplo, como alergia ao ovo, à proteína do leite ou alergia ao látex, que elas necessitam de cuidados específicos. Mas aí depois a gente vai falar exatamente sobre como é o cuidado com o alérgeno. Boa, entendi. Isso é muito bom. E só um complemento com relação ao ácaro, é sabido que em um ano o travesseiro ganha 30% de peso só em relação ao ácaro. Bicho meu deve estar com uns 4 quilos. É. Porque eu custo arrumar um travesseiro que eu gosto, entendeu? Aí você tem aquele que bate direitinho aqui. É esse que eu vou ficar. Aí você fica com ele e não quer trocar mais, entendeu? De vez em quando eu tô vendo que eu tô. Acho que deve ser ácaro que tá crescendo. É uma coisa natural, né? O que acontece? Existe um processo natural que a gente passa, que é a troca de pele. A gente está constantemente trocando pele. Imagina que qualquer lugar que a gente encosta, você vai deixando ali restinho de pele. Existem algumas coisas, alguns lugares que eles vão ser propícios para a proliferação do ácaro. Por quê? Imagina seu colchão, seu sofá, seu travesseiro. São lugares que geralmente ficam fixos. E um lugar fixo, com temperatura estável e comida abundante, é um lugar onde com certeza você vai ter a proliferação de ácaros. E é exatamente nesses lugares que a gente vai trabalhar para que você possa ter um ambiente seguro, para que o seu corpo consiga se recuperar. A ideia não é criar ninguém dentro de uma bolha, até porque o sistema imunológico vai se desenvolvendo. Mas o desenvolvimento do sistema imunológico é diferente do alérgico. O alérgico, uma vez que ele tem contato com esse alérgeno, ele pode, né, com o decorrer do tempo, desenvolver uma tolerância e ficar menos suscetível a isso, mas tem gente que não, que aí, inclusive vai piorando com o decorrer da idade. E aí, no caso, a ideia é que a gente consiga fazer um bom controle ambiental, tirando todas essas contaminações que está dentro do sofá, tapete, colchão, cortina, lugares que a gente sequer imagina que estão contaminados, e tornar esse ambiente seguro para que você possa ter, em algum lugar, um lugar onde seu corpo possa descansar e se recuperar das coisas do dia a dia, porque o seu sistema imunológico vai ser provocado. Certo. Você vai sair, você vai ter contato com alérgenos, com vírus, com bactéria, é natural. E é vai de importante. pessoa para pessoa, tem pessoas que têm mais resistência, Sim, outros menos resistência. exatamente. Né? Minha esposa, por exemplo, se o colchão tiver com qualquer tipo de ácaro assim, ela já percebe. O organismo dela já manda mensagem logo. Tanto que às vezes a gente chega no hotel
ela, na hora que vai fazer o check-in, já constata, já manda subir uma pessoa para dar uma geral. Eu nem percebo. Porque essa história do ácaro, ela é muito sutil, né? Sim. Porque, por exemplo, tá aqui, há quem diga, né? Quem conhece, no seu caso, você pode confirmar, que nesse ambiente aqui pode estar cheio de ácaro. O ácaro é quase onipresente. É muito difícil você conseguir eliminar ele. E então, o que acontece? Porque, por mais que você retire, a gente está constantemente colocando comida aqui para ele. Então, ele vai se proliferar. Mas existem níveis que a gente consegue suportar melhor. A questão é que, por exemplo, a gente não tem muito cuidado de limpar o colchão onde a gente dorme. Você passa um pano, você faz alguma coisa, mas o equipamento aqui, ele consegue fazer uma limpeza profissional a ponto de você conseguir limpar um colchão sem a necessidade de virar ele dos dois lados. De tudo que existe numa casa, e aí o Sérgio pode até nos ajudar mais, que absorve ácaro seria o colchão. Colchão, travesseiro, tapete, o sofá, que é um outro local também que é fixo, ninguém mexe muito com o sofá, mas ali tem uma quantidade bastante expressiva de ácaro. Né? Outra coisa também, bicho de pelúcia. Tá ali um pequenininho, sempre agarrado com aquele bicho de pelúcia, é uma fonte de contaminação importante. Se você for num pediatra, a pediatra identificou que a criança é alérgica, ela tem mais ou menos um ritual, fala, olha, tire cortina, tire tapete, não tenha cachorro, não tenha isso, aquilo, coloque capa no travesseiro. Imagina o quanto isso limita a qualidade de vida de uma pessoa. Você vai lá, investe num bom colchão, você investe num bom travesseiro e coloca uma capa plástica por cima que tira todo o conforto. Então a ideia do equipamento é que você possa ter o que você quiser na sua casa, porque você vai cuidar de tal maneira que não vai deixar que a contaminação chegue às coisas. E uma colocação interessante, nós já estamos com a máquina há 2 meses. E eu já tive a oportunidade de fazer, até na minha residência, o uso da máquina, e a gente percebe que a demora, o tempo de você encontrar novamente a sujeira, eu fiquei achando esquisito. Cadê aquele pessoal que frequentava a minha casa? Cadê a aranha? Cadê... Não tem, porque o processo é muito bem feito, a máquina é muito... o trabalho dela é profundo, né? Boa. E ela vai lá, desapareceu. Fiquei curioso, Sérgio. Aí você falando na máquina, agora eu quero que vocês apresentem a Raila, né? Como até o Mineirinho abriu o episódio citando, né? E veja bem, no nosso TheCast, ele não é nada ensaiado. Aqui a gente senta e bate um papo. Então, assim, tem coisa que a gente entende mais, outras que a gente não entende. É o caso, para mim é novidade, né, Mineirinho? Eu nunca vi, não. Eu já vi aspirador normal, tem até aqui um aspirador que você sai passando aí, faz aquele barulhão e a gente pensa que está resolvido. Bom, pelo que foi dito, a Raila tem um papel assim, bem a mais. Eu queria que você desse um passo a passo aí, de forma didática, para nossa audiência entender. É base de água? Tem água aí? Sim, eu vou falar um pouquinho então do Raila. Raila, ele é um equipamento de fato voltado para a saúde. Tá? Esse é um equipamento muito diferenciado com relação ao que a gente tem no mercado. A começar que ele tem 15 anos de garantia. Esses 15 anos de garantia se refletem exatamente no cuidado que a gente tem em construir esse equipamento. Não existe nenhuma peça aqui que não esteja sob o nosso controle. Então a gente não importa as coisas, ele é todo construído lá na Eslovênia e na Alemanha. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Os nossos motores, eles são 1 a 1, manualmente calibrados por engenheiros. Se eu pegar o número de série, eu sei que dia ele foi feito, por quem foi feito e por quem foi calibrado. Esse cuidado de você fazer esse equipamento 1 a 1 traduz exatamente nessa qualidade de um equipamento que não tem nenhum tipo de filtro, ele usa apenas a água para fazer um sistema de filtragem. Ele tem um exclusivo separador de partículas que não deixa nenhum tipo de partícula voltar ao seu ambiente. Por que o Sérgio falou, por exemplo, que essa limpeza dura muito mais tempo? Os métodos de limpeza tradicionais que a gente usa, na verdade, eles trocam a sujeira de lugar. Você tira a sujeira que está num canto e a sujeira aparece no outro. E eu posso te provar isso. Caramba. Você fica o dia inteiro limpando a sua casa. Terminou de limpar, você senta no sofá, agora eu vou olhar para a televisão, você olha para o teu móvel, tá cheio de pó. E você fala, cara, eu fechei a janela, aonde esse pó apareceu? Ele surgiu do nada. Você trocou o pó de lugar. E aí o que acontece? A gente tem um equipamento que comprovadamente não devolve nenhum tipo de partícula. E quem diz isso não sou eu. Aqui no equipamento, você vai ver que ele tem selo de medicina preventiva da Alemanha. Esse selo aqui a gente ganhou do Ministério de Saúde da Itália no meio da pandemia do Covid como equipamento de saúde para combater doenças respiratórias, inclusive o Covid. A ideia do equipamento é você conseguir limpar não só tapete, carpete, cortina, colchão, mas filtrar o ar que você respira.
E ele não apenas filtra o ar que você respira, ele vai equalizar a umidade para 50%, exatamente para que ele possa umidificar as partes úmidas do nosso corpo. Nariz, olhos, garganta, pulmão. Uma umidade ideal também para que não prolifere mofo, fungo, né, dentro da sua casa. Ele faz o combate de mofo, de fungo, de bactérias. E ele faz tudo isso sem usar nenhum tipo de filtro. E ele ainda ioniza o ar que você respira. Então ele consegue tirar todo aquele material particulado que a gente vê, aliás, que a gente não vê, mas respira. Sabe quando a gente vai arrumar a cama de manhã, que você tá aquele sol entrando na janela, você pega e dá uma balançada no lençol, fica aquelas coisinhas voando. Muita coisinha voando. Você não enxerga tem umas isso. coisas voando, eu pensei que eu Não tava é? sozinho no quarto, tem umas coisas... Muita coisa, umas poeirinhas, né? O que acontece? Você enxerga 5% das partículas que está no seu ar. Porém, 95% você não vê, mas respira. Imagina que o seu pulmão é uma esponja úmida que absorve tudo que você manda para ele. Então, a ideia do equipamento é retirar todo esse material particulado que você não enxerga, mas respira. E uma vez que você retira todo esse material particulado, a área fica 20 vezes mais segura para que você não tenha nenhum tipo de transmissão de doença que é por via respiratória. Porque imagina que alguém está contaminado com qualquer coisa, uma gripe comum. Quando ela espirra, ela vai espirrar gotículas que estão com vírus. Uma vez que o vírus não encontra nenhum veículo para ele ficar em suspensão, ele cai e não contamina as pessoas. Mas se aqui está cheio de poeira, que a gente não enxerga, ele encontra essa poeira e ele fica em suspensão por até 48 horas. E é por isso que as doenças respiratórias são tão transmissíveis, porque a gente respira um ar sujo. Dentro desse ar que a gente respira tem todo tipo de coisa. Tem fuligem da rua, tem areia, tem resto de insetos, tem resto de pele. É um conjunto de coisas que contamina esse ar que a gente respira. E a ideia do equipamento é ser único, porque ele vai limpar o ar dentro da sua casa que a gente não consegue fazer. Cara, é muito diferente, né? Esse equipamento, no caso, o uso deveria ser diário ou periódico? Você dá uma geral, porque assim, diariamente você faz a limpeza. Geralmente usa vassoura, tal, essas coisas todas. E eu gostei do que você falou, que há realmente uma transferência de um ambiente para outro. Quando você varre, que levanta poeira, ou então você bate o colchão, sai dali, mas vai. A pergunta é uso diário ou temporal? Semanal. O que é recomendável? O que acontece? Quando você tem na casa uma pessoa que não tem nenhum tipo de alergia, você pode fazer isso semanalmente. Uma vez que você vai, por exemplo, vai fazer a troca da roupa de cama, a gente demora de 3 a 5 minutos para limpar um colchão. Você não vai adicionar tempo na limpeza, pelo contrário. A limpeza da casa demora menos da metade do tempo com o equipamento para você limpar absolutamente tudo. Agora imagina que você tem uma criança que é mais alérgica, mais sensível. A limpeza do ar do dormitório dos meus filhos eu faço todo dia, porque eu não demoro 10 minutos. E quer saber o melhor? Eu nem tenho trabalho. Eu coloco água no equipamento, eu ligo ele e deixo ele lá. Ele tem um timer para se desligar sozinho. Ele vai limpar o ar e ele se desliga sozinho. O que eu quero dizer com isso? Eu posso estar dando banho nos meus filhos, eu posso estar dando jantar para ele, eu posso sair para fazer qualquer coisa. Quando eu volto, ele já limpou o ar e deixou o ambiente seguro, sem eu precisar ficar me preocupando. Isso é importante. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Entendeu? Isso é porque essa coisa, porque a briga pelo tempo... E o que enche muito é você ter que estar pilotando o aparelho. E eu fiquei curioso, Mineirinho, que tem aqui ao lado, e a gente vai daqui a pouco tentar fazer uma demonstração, a gente abre um pouco a câmera, mas assim, o equipamento principal é esse aqui. Sim. Mas você tem acoplado uma outra parte, né? A pergunta que o Mineirinho fez, então, a observação, Mineirinho. Essa questão do tempo é assim, como é que funciona? O que acontece? O equipamento vem básico com 14 acessórios diferentes. Tá? Então, assim, nós temos acessórios para todo tipo de limpeza. Carpete, tapete, cortina, colchões. Você vem com uma gama de acessórios para que você possa fazer limpezas úmidas ou secas. Então, você consegue tirar uma mancha, por exemplo, de um sofá, de um tapete, de uma cortina. Você consegue fazer higienizações úmidas ou secas. Mas o que eu quero dizer com isso? Você vai usar acessórios diferentes para momentos ou itens diferentes. Tudo sempre pensado em aumentar a durabilidade do seu patrimônio. Imagina que você colocou uma roupa para lavar. Quando a gente coloca a roupa para lavar, as fibras do tecido vão se desgastando. Com o tempo, aquela roupa vai ficando com uma cara de mais usada. A ideia de você conseguir fazer, por exemplo,
higienização a seco de sofás, carpetes e tapetes. Você manter intacta a fibra do tecido para dar uma durabilidade para o seu patrimônio. Então você escolhe com muito carinho o seu sofá, com muito carinho o seu colchão, e você quer que ele dure o mais tempo possível. Esse equipamento permite que a vida útil do seu patrimônio dure muito mais tempo. E outra coisa que você também estava falando da questão da sua esposa, que ela fica, quando chega no hotel, ela fica muito preocupada. Sim. Um dos nossos públicos é geralmente a rede hoteleira, porque a gente traz economias muito importantes em produtos de limpeza, porque, como eu disse para vocês, a gente limpa a casa sem nenhum tipo de produto químico. A gente usa 4 litros de água para limpar a casa. E eu chego a usar 4 litros de água para limpar um andar inteiro do hotel. Caramba, então bota a fita. Você não adiciona nenhum produto químico. Nenhum produto só o químico. Equipamento. Coloca Só o água. equipamento. Ele vai usar a sua tecnologia. A gente tem um sistema que a gente chama de fluxo de ar livre, que ele não usa nenhum tipo de filtro poroso e ele mantém todas as contaminações na água. A gente retém partículas de até 0,1 micrômetro. E aí é uma coisa bem importante, porque o que acontece? Existe uma medida que a gente chama de 2,5 micrômetros, que é uma medida fundamental para a nossa saúde. Qualquer partícula menor que 2,5 micrômetros, ela entra até dentro das nossas células. Não existe sistema de defesa que consegue combater uma partícula que tem menos que 2,5 micrômetros. Por que eu digo isso? Não é à toa que a gente fica doente, porque os vírus, bactérias, eles têm um tamanho menor do que isso. O equipamento, com o seu sistema exclusivo de retenção, retém partículas de até 0,1 micrômetro, 25 vezes menor do que essa partícula que entra na nossa célula. Então ele é um equipamento que de fato limpa, mas protege a sua saúde. E ele não tem filtro? Não tem filtro. A água. A água é o próprio Ao final filtro. da limpeza, você vai jogar essa água fora e é tudo que ele pede para você de manutenção. 15 anos de garantia, sem nenhum tipo de revisão Rapaz, eu não necessária. entendi. 15 anos de São garantia. 15 anos de garantia. É um equipamento que você compra e ele dura de verdade. Eu ia fazer garantia estendida, mas nesse caso eu não vou fazer, não, porque se eu estender. Se eu estender. Estendido mais 45 anos. Exato. E um ponto interessante, e voltando aí a questão do Mineirinho, a questão da praticidade, da utilização, e uma das coisas que me conquistou com relação ao equipamento é que tem uma frase que a gente, e é pura verdade, é um equipamento alemão feito para alemão usar. Então, tudo é pensado na questão de durabilidade, na questão de praticidade, na questão de ergonomia, na questão de resolver aquela necessidade de uma forma muito mais tranquila. Então, volto a dizer, eu, na minha hora de faxineiro lá em casa, eu utilizo o produto, o equipamento e não sinto fadiga, a coluna inteira. Então, tudo isso está voltado para o meu bem-estar no contexto geral. Não Muito é? bom, cara. É um diferencial. É Muito bacana isso. E no caso aí, é energia elétrica, né? Sim. Só Então, faltava agora falar assim, não, ele não usa. Aí é foda, Por exemplo, sabe? outro diferencial. Ele é um equipamento extremamente econômico em termos de consumo de energia elétrica. Ele consome 200 watts para fazer a limpeza do ar e 750 watts para fazer a limpeza geral, em menos da metade do consumo de qualquer equipamento desse segmento. Ele tem 7,5 metros de fio. Então você não precisa ficar colocando ele em cada tomada, ficar trocando de tomada para cada cômodo. Muitas vezes a gente encaixa ele em uma tomada no apartamento e limpa o apartamento inteiro sem tirar ele daquela O tomada. Mineirinho já está procurando onde é que tem tanto fio aí. Pois é, eu tô olhando aqui. Rapaz, ele tá escondidinho exatamente. aqui. Ele é daquele que você tem que enrolar ou ele vai esticando? Não, tem que enrolar. Tem que enrolar, Já né? percebi. Ele fica aqui dentro. Ele tá aqui dentro. Aí ele O fio vai, tá se aqui você dentro. rodar aqui, ó, ele vai saindo aqui. Pô. Ah, O negócio é que prático massa. mesmo, é 7,5 metros, diferenciado. tá? Você podia puxar aquela peça de lá pra cá um Com pouquinho e demonstrar ela aí. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Abre, Não sei por se a câmera- favor. Não sei se a câmera consegue pegar. Consegue. Ele é o nosso A ideia do equipamento Veloso. é- Você pode mostrar sentado. Fique sentado que A ideia do facilita. equipamento é ser completamente Isso, customizável. agora sim. Aqui, pronto. O Veloso é top. Veloso, boa. A outra câmera acho que pega bem. Agora, pegou. Então, por exemplo, aqui a gente tem os extensores, e a ideia desse extensor é deixar o equipamento de maneira que quem estiver utilizando sempre fique com a coluna ereta, tá? Tá, desculpa. Tá. Então, assim, Chega pra cá. Não, pode Aí. bota a câmera nele mesmo que fica ok. calma aí. Deixa nele, pode deixar nele. Aí, Isso, Então, agora. aqui, ó, só para dar uma ideia de características para vocês. Essa aqui é a mangueira do Hyla, ela tem anéis de aço dentro dela. As conexões são em policarbonato, ela tem uma trama de nylon e tratamento de silicone.
para que você possa puxar líquidos, sólidos. Você pode, por exemplo, imagina que você está tomando um suco e caiu o copo no chão. Eu puxo o vidro, eu puxo o líquido, eu puxo tudo. Caramba. Vai tudo? Tudo. É mesmo, velho? Aqui, ó, por exemplo, que eu estou mostrando aqui para vocês, é a vassoura elétrica. E ela tem um sistema de vibração que ela solta toda a sujidade. Você lembra quando a gente limpava tapete que a gente batia nele? Sim. Então a ideia aqui é criar uma microvibração para soltar as sujidades e aumentar a capacidade do alcance. Por isso a gente alcança até 30 centímetros. Então você consegue fazer com que a tecnologia lhe ajude a manter seu ambiente limpo e sem agredir tudo aquele patrimônio que você tem. Pronto, se aproxima um pouquinho do microfone que facilita mais. Mas aí já deu para entender, Ó, A Dilma tá diferenciais. Ele Boa. tem controle remoto. Você não precisa abaixar e levantar para ligar a máquina. Ele vem com controle remoto Ele também? vem com controle remoto. Também. Daqui a pouco ele vai falar assim, inclusive até... a gente- Pode posicionar e voltar para os microfones, que facilita mais a nossa vida. Mas gostei, realmente é diferencial, né, Quase que Mineiro? ele fala que vem com E-Social também, né? Vem com essa social. Quem não vai gostar é Dilma. Dilma é uma pessoa de nossa grande estima que está lá em casa. Dilma, é assim, fica tranquila que eu já falei com o Marcelo e com o Sérgio, não vai dar problema para você não, viu? Pelo contrário. É, né? Marcelo? Não, pelo Não, contrário, a fica ideia é tranquilo, facilitar a Você vida. chega lá, ela tá vendo Netflix, vai, cadê o Raila? A Raila já fez, a Raila já fez. Ela fica amiga da Ayla. E ela gosta muito de cozinhar, então ela vai aproveitar e fazer. Vai ficar só na mestre. Fazendo E deixa eu te falar uma coisa, o público mais assíduo é dona de casa, é hotel, é empresas de limpeza também é público. 95% dos meus clientes são domésticos. É mesmo? É porque o que acontece? Principalmente depois da pandemia, houve um período que a gente não pôde contar com pessoas para ajudar a gente. Sim. As pessoas ficaram muito tempo presas em casa e elas começaram a perceber que elas precisavam cuidar do ambiente onde elas vivem. Você pode ver que nesse período que a gente teve na pandemia, por exemplo, lojas de material de construção passaram a vender muito porque aquela reforma que você adiava, Sim. aquilo que você ficou muito tempo se falar assim, depois eu arrumo, passou a ser fundamental porque você estava todo dia em casa. Não, e sem contar que as certo? pessoas começaram a querer viver também mais, né? Porque, pô, a morte bateu a porta com força. Então, o cara, rapaz, vou guardar o dinheiro e depois que eu morro fica tudo aí. Não adianta, né? O mercado de imóveis, minha esposa participa, ela é engenheira de uma construtora e participa desse mercado, foi aquecido nessa fase aí, porque muita gente, inclusive, trocando para apartamentos maiores, com mais espaço e tal, e também investindo na vida, na qualidade de vida. E aí o que aconteceu? Durante a pandemia, o nosso equipamento ele foi eleito pela Resistência Exame como o quinto equipamento mais desejado durante a pandemia. Porque exatamente ele ia ao encontro do que a pessoa precisava. Ela não necessariamente contava com a funcionária que a ajudava, às vezes sim, às vezes não. Ela precisava cuidar desse ambiente muitas vezes em home office. E ela não tinha tanto tempo, porque Sim. além de acumular o trabalho, tem que cuidar das crianças, precisa fazer um monte de coisa. Quando chegou o Raila, ele diminuiu o tempo que a pessoa precisava para poder fazer a limpeza. Ele cuidava da saúde dessas pessoas. E ele ajudava a funcionária quando ela estava presente. Mas quando ela não estava presente, ele era ajudante que a pessoa não tinha. E serve até para, mesmo que ele não esteja utilizando para limpeza em si, ele serve para purificar o ambiente também. Sim. Então, ou seja, Sim. e ele, para purificar o ambiente, no caso, a pessoa, ele faz barulho também. O ruído é super baixo. Aliás, isso é uma das preocupações do equipamento. É O que grande acontece? pergunta. O equipamento é um equipamento europeu. E quando a gente está falando da Europa, existe uma consciência ambiental muito forte presente na fabricação e no consumo de qualquer produto. Então, quando a gente fala do Raila, o Raila é um equipamento verdadeiramente ecológico. A primeira coisa que a gente falou, por exemplo, é que ele não tem filtros. Uma vez que ele não tem filtro, ele não cria esse resíduo para a natureza, certo? A segunda coisa é que ele consome pouquíssima energia. A gente sabe que a energia é cara, mas a gente sabe que para produzir energia a gente precisa de água. A fonte energética do Brasil é limpa, mas não necessariamente no mundo é. Então ele é um equipamento que consome baixíssima, tem um baixíssimo consumo de energia. Ele não usa produtos químicos para não deixar nenhum tipo de resíduo químico. Por exemplo, uma das coisas que acontece, as pessoas vão lá, elas fritam alguma coisa, joga esse óleo na pia, às vezes. Mas sem consciência de quanto aquele óleo, quanta água a gente vai precisar, quantos produtos a gente vai precisar para limpar essa água. Uma vez que a gente não usa produtos químicos, a gente não precisa ter essa carga na natureza e também não deixa nenhum tipo de resíduo que pode prejudicar a saúde das pessoas, principalmente das mulheres. E, por fim,
você tem um nível de ruído baixíssimo. Se o nível de ruído do equipamento for muito alto, ele também não é aprovado. Então, ele é um equipamento que tem o menor nível de ruído do mercado nesse segmento. Muito bom. Realmente, Então, assim, ou seja, eu tenho um hotel, eu quero... Isso aí pode servir até de portfólio dos Pergunta, hotéis, né? Mineirinho, se Inclusive, pode- nosso equipamento, nossos quartos são limpados com Ayla. Sim. Já tem hotel que já coloca esse selo. Já coloca o selo na de- porta de entrada ali, né? Que como um é que hotel faz, Mineirinho, para colocar esse selo na porta do Destravo, na porta dos estúdios de Destravo? Não, aqui já nós vamos fazer uma limpeza aqui. Você vai ficar aqui. Vou botar isso aqui, tem o tempo Isso aqui, esse terno aqui, eu fui para uma palestra com ele o ano passado. Aí tava- Eu não posso nem bater aqui, não. Se tivesse sol, eu tava com esse negocinho. Estamos no estúdio do Destravo Produções, aqui fazendo o nosso Dcast com essa dupla, apresentando um negócio inovador, diferenciado. E aí, assim, como eles bem falaram, né? Esse é um produto que tem um destaque no trabalho de higienização. E aqui, nosso estúdio é totalmente moderno, também tem carpete. Eu fiquei interessado por isso, né, Mineirinho? Então, Tem o carpete e tal. Então, a nossa ideia é saber se ambientes menores também cabem, maiores, não tem tamanho nem... Você estava falando da hotelaria. Tá. Eu atendo hotéis pequenos que têm 4 ou 5 quartos, que são mais intimistas. Sabe, aquelas pousadas pequenas que são voltadas a um público bem intimista, Bem até exclusivo grandes também. redes. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, que é um exemplo grande. Se vocês conhecem o Bijura Al Arabi, aquele hotel que parece um barco no Emirados Árabes, em Dubai, Sim. ele usa o sistema Hyla. Ele é o primeiro hotel 6 estrelas do mundo. E ele foi procurar o melhor sistema de higienização do mundo. E Esse achou é a o Hyla. equipamento mais vendido no mundo em sistema de higienização nos últimos 6 anos. e aqui temos pousadas maravilhosas, em Boa. Milagres ali e tal. Que de repente... Sérgio tem o que fazer, e tem muito o que bastante fazer, né? trabalho. Tem muito trabalho, né, Sérgio? Vocês estiveram lá em Milagres em algum... Sim. fazendo demonstração, né? Sim, estivemos. E já tem algum. A gente pode até falar deles aqui, não tem problema. Já tem algum hotel ou pousada em Milagres interessado e A já gente com está em equipamento? negociação, né? A negociação ela tem o seu Lógico. trâmite, mas sim, temos bastante interessados. A gente já tem hotéis aqui em Maceió. A gente tem o Hotel Ponta Verde Maceió. Tanto aqui na Maceió quanto francês tem o equipamento já. Já tem o fazendo a equipamento? higienização. Então eu já Boa. posso me hospedar lá com a minha sobrinha, né? Porque minha Boa, sobrinha alérgica. boa. Então já são locais que você pode ir com tranquilidade, que ali você não vai ter uma crise alérgica. E deixa eu dar um complemento. A praticidade de você poder também pegar o equipamento, trazer para a sua residência. Ou então, amanhã eu quero fazer a higienização, eu quero fazer o uso do Hyla lá no meu escritório. Muito Tá. simples. Coloca no carro, você mesmo Boa, consegue fazer isso boa. de boa, sem problema nenhum. Tá? E deixa eu te perguntar uma coisa. No carro, o carro limpa bem o carro? O carro é sensacional. Porque o que acontece? Geralmente, mesmo que o carro tenha, por exemplo, bancos de couro, ele tem aquela parte acarpetada embaixo e em cima. E aquilo ali acumula muita sujeira. A gente consegue fazer uma limpeza de tal maneira no carro que a gente consegue recuperar carros que passaram, por exemplo, por enchente, carros que passaram por coisas que são muito difíceis de recuperar. A gente recupera com Hyla sem desmontar o carpete. Então você consegue fazer coisas com ele que nenhum outro equipamento consegue lidar. Muito bom. Nessa reta final já do TheCast, eu só quero matar uma curiosidade, e não precisa ser números precisos, mas para a gente adquirir um equipamento desse, tem que vender o carro, tem que Não, vender pelo o contrário. imóvel, tem que Você tirar o vende a dinheiro. cortina pra fazer isso. Tem que vender aquele tapete caro que A é. ideia do equipamento é que ele seja acessível a qualquer pessoa. Tá. Então, nós temos possibilidades que, com parcelas de um pouquinho mais de R$200. Boa. Você consegue ter o equipamento. Então, assim, dentro do planejamento de qualquer família, se Boa. você tira o remédio, você tira o produto de limpeza, o equipamento sai praticamente sem você colocar a mão no bolso. Boa. Muito bom. E uma consideração interessante. Se você coloca preço de higienização, preço de limpeza de ar-condicionado e por aí afora, Compensa muito. Compensa, né? muito. E lá o na ponto Bem-Estar, principal. lá na Bem-Estar Colchões, já vem, tem uns colchão lá, que você aperta um botão, o colchão lá. Tem uma Opa! cadeira lá que eu tô namorando com ela tem 4 anos. Boa. Tem uma cadeira boa. lá que você aperta, ela fica assim, ó.
fazer aquela série de palestras pra gente comprar essa cadeira. Você fica assim. Ele já falou, vai pegar a cadeira. Eu falei, agora não. Mas eu passo lá e dou uma experimentada. Que massa. Gente, eu tô muito contente com a presença de vocês aqui. E gostaria de deixar ainda para as considerações finais, alguma cereja do bolo ainda sobre o que a gente aqui apresentou. Olha, a única coisa é que, assim, primeiro agradecer muito a oportunidade de falar com vocês, falar com o seu público e de mostrar uma novidade que de fato transforma vidas. Outra coisa é que, assim, a gente está sempre procurando pessoas para trabalhar conosco. Então, se você está buscando um complemento de renda, você está no dia a dia buscando para poder conseguir fechar as contas, venha falar conosco, porque a gente precisa de pessoas para poder espalhar o Hyla no Brasil. Massa. Então, procure Sérgio, que eu tenho certeza que ele vai dar uma oportunidade onde você não vai fazer investimentos. E tudo que você precisa entrar com a sua força de vontade e vai entregar saúde para a família das pessoas. É um produto bom de vender, porque como ele tem uma entrega, né? O alemão, ele tem um princípio lá no sistema de qualidade, que é o Kaizen, que é erro zero. Então, eles trabalham dentro de uma linha que o mais próximo de eficiência e eficácia. Isso é muito importante. Mas, Sérgio, onde achar você? Só um complemento, mais uma vez, a gente, quando empresário, quando está à frente de busca de produtos, a gente fica muito, muito, muito preocupado com aquilo que a gente vai oferecer ao nosso público, ao nosso cliente, né? E com relação ao Hyla e com relação também aos colchões, a gente se sente muito confortável em trazer esse equipamento, porque a gente sabe e já conhece que o resultado é verdadeiro. Não existe utopia, falsidade ou algo que venha lá na frente querer enganar alguém. Então, pode confiar, a gente tem muito cuidado na hora de trazer um produto, e esse produto Hyla realmente me deixa muito tranquilo para amanhã ou depois eu poder voltar à casa dos nossos clientes. Mas como é que as pessoas entram em contato com você, Sérgio? Então, o próprio Mineirinho, que é meu sócio, ele sabe disso, né? Boa. Então, a Bem-Estar Colchões é uma loja que já está há mais de 15 anos no mercado, ali localizada na Avenida Dona Constância, 641, e a gente sempre de portas abertas para vocês. Nas redes sociais, Bem-Estar _colchões. Boa. Tá? Bem-Estar _ colchões. A gente estava olhando ontem. Achamos exatamente. Tá, eu estou muito contente e também, assim, a gente abriu as portas por imaginar e saber que realmente são um pessoal sério, trabalho sério, equipamento sério, enfim, que realmente tem sentido, né? Que faz sentido para todos nós. E até porque também o TheCast Business não é qualquer business. Isso, exatamente. O Mineirinho sabe muito bem disso. Né? Então, assim, a gente fomenta o ecossistema de comunicação digital através de podcast, são vários, e a gente tem esse zelo de trazer para cá, geralmente, coisas de qualidade, pessoas também que tenham uma proposta legal, bacana para os nossos ouvintes, nossos seguidores. Muito agradecidos, Marcelo, a você. Muito obrigado. E ao Sérgio também, muito agradecido. Nós que agradecemos, muito satisfeito. Mineirinho, faça as suas vezes, meu amigo, e faça um fechamento aqui com chave de ouro, você como um co-host de elite. Um co-host de elite. Bom, a gente está estreando aqui o TheCast Business, e eu estou muito contente com essa primeira estreia, foi uma estreia de grande valor. Boa. Né? Uma coisa que a gente sabe que está ajudando as pessoas. E sejam muito bem-vindos a esse novo formato do TheCast. E eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? Porque trouxeram pra gente uma estrela. Isso. Né? Esse equipamento é uma estrela que tem tudo para brilhar no seu negócio, na sua casa, no seu carro, no seu lava-jato. Imagina, o lava-jato. Putz, é o diferencial. Com o selo do Hyla. É o diferencial. Até porque o meu, quando chegar lá, vai ter que usar uns 2 Hyla. O meu carro. Ele vai substituir a água ali umas 4 vezes, mas tudo bem. Já temos lava-jato em Maceió, comprou o equipamento. Opa, muito bom. Que beleza, beleza. Gente, assim que comprar, você pode falar que a gente bota o nome aqui depois. Pronto, já as portas do TheCast da Destrave Produções estão abertas para vocês, viu, Sérgio? Muito obrigado. Especialmente aí a você também. E a você que nos segue, nos acompanha, estivemos ao vivo aqui no Instagram, mas você pode ir lá no nosso canal no YouTube, se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações e acompanhar os nossos trabalhos. Forte abraço, até a próxima. Aprove Deus.